A nova série da Gerados pela Graça e Life by Grace Church, Alcançando um Coração Temente. Ouça e seja restaurado dia a dia. Veja como a graça pode produzir em você um desempenho excelente, uma vida abençoada e um canal de vitórias e de milagres de bênção para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, glória a Deus pela sua vida. Continuamos com o tema Alcançando o Coração Temente, parte 8. A minha Bíblia está aqui aberta em Êxodo 33, versículo 13, que Moisés está falando com Deus, olha só. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Você está vendo? Moisés tinha achado graça porque Deus tinha aparecido a ele numa sarça. E ele tinha tido êxito em tirar o povo sob o jugo de Faraó. Agora, no meio do caminho, ele pede um nível mais profundo de graça. Ele disse, olha, assim, se eu tenho achado graça, me revela a tua glória, para que eu ache graça. Vemos então que um nível de percepção da glória de Deus nos levará a um nível maior da liberação da graça. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, fala sobre isso, que graças são multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Veja como o relacionamento com o Senhor diário, pela graça atual, te levará a uma graça maior. Isso são níveis de liberdade, de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Maravilha, né, amados? Vemos aqui, então, que Moisés compreende que ele quer ver a glória de Deus. Ele quer ter uma percepção nítida do amor de Deus. Amados, veja só, nós somos salvos para se relacionar com Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu para nos levar de volta ao Pai. Esta comunhão diária pela graça começa de forma imperfeita. Deus tem algum nível de liberdade quando nós cremos nele. Quando eu e você alimentamos a fé e cremos em Deus, Deus tem um nível inicial de liberdade. Mas se continuarmos orando e além de nós crermos em Deus, nós quisermos agora se relacionar com Ele, revelar a glória dEle, se o nosso coração for afetado através da oração, misturarmos o que nós cremos com uma oração pedindo para que Ele mude as nossas disposições, nossas intenções, nossas motivações, Ele vai ter um nível de liberdade maior. Portanto, crer com um coração também que quer, agora é um nível maior de graça. Além de você crer em Deus, agora você está amando a Deus e o projeto de Deus. Você está sonhando, desejando, como José, desde que o Senhor deu sonho para ele, ele teve todo um processo, onde ele foi se apegando em Deus, e o tempo foi passando e a comunhão dele foi aprofundando. A comunhão de Abraão foi aprofundando com Deus. Então nós recebemos graça inicial para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Moisés sabia que havia achado graça e ele confiava em Deus. Esse é um nível de comunhão. Confiar no Senhor. Aquele povo no deserto confiava em Deus, recebia suas bênçãos, mas não se apegava em Deus. Acabou morrendo naquele deserto. É perigoso ser abençoado, abençoado, abençoado e se folgar, dizer, já que eu estou sendo abençoado, tá bom, né? Mas eles não se apegavam no Senhor, não largavam os ídolos, não mudavam a sua linguagem, continuavam reclamando, continuavam insatisfeitos e assim, mesmo tão abençoados naquele deserto, foram destruídos. Nós podemos ver que Saul pagou caro por não se apegar no Senhor e muitos outros. Nós vemos em toda a palavra de Deus a importância de não apenas confiarmos nele, mas nos apegarmos a Ele com amor. Então o nível de fé dá uma certa liberdade ao Senhor agir em nossa vida. É um nível de comunhão. Confiar nele. Agora, se apegar nele e amá-lo é um nível mais profundo. O Senhor vai ter mais liberdade para operar em teu favor. Se você não apenas confiar nele, mas você também amá-lo e querer hoje um relacionamento mais profundo com ele do que ontem. Compromisso com as pessoas perdidas, interceder, procurar dar bom testemunho, se envolver no reino de Deus, sua justiça. Então você não apenas está crendo, você está amando, você está realmente gerando no teu coração, através da oração, que isso seja não apenas o sonho
no passado, mas seja uma realidade no presente. Porque todo cristão tem um desejo de ser cheio do Espírito Santo, de ajudar pessoas, mas isso não pode ficar na teoria para sempre, amém? Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. E o permanecer no Senhor não é apenas crer nele, é amá-lo e fazer a sua vontade. Aqui temos a liberdade total que o Senhor quer alcançar. Primeiro a palavra renova a nossa mente, depois nós misturamos com oração e Deus transforma o nosso coração, tirando os ídolos, os amores rivais, a preguiça, a carnalidade, e depois ele começa a nos ensinar a transformar esse querer em efetuar. Filipenses 2, 12 e 13, que Deus está colocando em nós o querer efetuar novo, milagroso. Antes nós estávamos virados as costas para Deus, amávamos o pecado. Agora nós nos arrependemos, estamos nos convertendo, nos aproximando cada vez mais do Senhor pela graça. Cada dia que estamos diante do Senhor, Ele está trabalhando em nosso coração e está nos levando para perto dEle, nos levando a amá-lo cada dia mais. Então o que vemos é que quando Deus renova a nossa mente, e nós não somos ouvintes esquecidos, mas misturamos aquilo que ouvimos no púlpito com oração, dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor faça essas mudanças no meu coração, eu quero ser assim, Senhor, me perdoa porque eu não tenho sido assim, me perdoa porque eu tenho falhado nessa área que eu ouvi uma pregação sobre amor, por exemplo, perdão, fé, então eu vou lá e oro. E continue orando, continue jejuando, continue investindo na presença do Senhor, madrugando na presença do Senhor, derramando meu coração diante dele. Então aquilo que é apenas confiar nele, agora está sendo o quê? Um se apegar nele para praticar. E à medida que eu começo a praticar e semear no Espírito, aí nós temos a frutificação. Aí a semente que eu recebi, agora vai virar fruto. À medida que eu transformo isto em atos proféticos. Aqui está a perfeição, o medo do diabo. Ele se enfurece e chama de nova era, ele se desespera, quando a fé se transforma em atos proféticos. Quando não apenas creio e quero fazer a vontade de Deus, mas eu começo realmente a orar pelos enfermos, expulsar demônios. Em Tiago 1,25 diz que nós seremos bem-aventurados naquilo que fazemos. A Bíblia diz em Mateus 7 que aquele que ouve e pratica o que ouve é bem-aventurado. Então essa prática ela é gradativa. A Bíblia diz em Romanos 14, 23 que tudo que não é de fé é pecado. A Bíblia diz em Marcos 11, 23 e 24 que tudo que eu disser, se eu não duvidar no meu coração, vai ser assim. Eu vou ter o que eu digo. Agora, para chegar nesse ponto de frutificar, precisa ter uma comunhão, uma raiz profunda no solo do amor de Deus. Uma coisa leva a outra. O permanecer levará a frutificar. Não adianta eu querer produzir frutos proféticos, falar, se eu ainda duvido no meu coração. Eu preciso continuar orando e Deus vai transformando o meu coração. Então, existem níveis de conhecimento, nível de apego e nível de frutificação. Essas coisas andam juntos. Uma fé esclarecida, uma fé que tem um coração que está orando e buscando e se entregando. Não é preguiçoso, não é mundano, distraído, mas está se entregando dia a dia, está realmente se consagrando ao Senhor. E aí, aos poucos, isso vai transformando em atos proféticos, em imposição de mãos. Aí o que você faz, o que você diz, é fruto dos lábios. A eficácia naquilo que você faz e diz, aquilo que Deus opera através de você, depende de primeiro o que Deus faz em você. E Ele faz em você aquilo que você ouve no púlpito. Você está ouvindo uma mensagem genuína? Você está ouvindo uma mensagem genuína, então você vai orar a coisa que é certa. Por quê? Provérbios 28, 5 e 9 diz que aquele que é sábio vai entender essas coisas, mas aquele que desvia o ouvido da verdadeira doutrina, até a sua oração será abominável. Filipenses 3,19 diz que aquele que só busca as coisas dessa terra é inimigo da cruz de Cristo. Cristo morreu na cruz para nós sermos espirituais, amigos de Deus, se entregarmos a Deus e a sua causa. É claro que enquanto isso ele vai acrescentando essas coisas que perdemos desde a queda, mas não é uma coisa prioritária. Não podemos buscar a bênção, cargos, distrações, entretenimento na igreja. Mas a igreja é um lugar de entrega, renúncia, é um lugar de transformação e frutificação. Isto vai acontecendo assim. A pessoa temente, ela está ouvindo um evangelho genuíno, ela está orando, se entregando, jejuando, para que isto seja mudado o coração, para que haja uma motivação, para que haja não apenas um ouvir, mas um querer praticar. E aí, a pessoa vai praticando aos poucos. Tudo se comete de forma imperfeita. Mas à medida que ela vai praticando,
segundo sua fé atual, segundo aquilo que Deus já transformou o coração, isso vai sendo um novo nível de liberdade. Então Deus teve um nível de liberdade para salvar, quando a pessoa creu, um novo nível de liberdade quando a pessoa começou a orar e foi santificada no coração, e agora um nível de liberdade maior ainda, à medida que Deus tem agora um canal limpo pelo sangue, um canal através do qual tem atos proféticos, palavras proféticas, tem eficácia, obras, uma fé que tem obras, que tem fruto. Não é maravilhoso esses níveis de liberação da graça?